Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 59, intitulado Um Encontro. Deve ser um vinho energético a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu e eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Essa ideia rútila, aqui é cintilante, depois a gente conversa sobre ela, a palavra. Essa ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, né? Digamos assim, com boa aparência aqui. É interessante a trajetória da palavra bizarro, mas vamos deixar para a sessão de vocabulário. Então, essa ideia cintilante e grande, com uma roupagem muito bela, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, também conversamos com ele sobre ele no futuro. Essa ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves. Sentia a atração do abismo. Que é essa coisa, né, que é incrível, é grandioso, te puxa, te dá medo, dá esse frio que parece que sobe da planta dos pés, né? Vai subindo da planta dos pés pela sua perna. Essa é a atração do abismo, né? E se eu me jogar? Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se a mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Bom, antes isso, né, essa ideia que fica falando para ele, por que você não vai ser ministro? Seja ministro. Seguramente nós estamos falando aqui do encontro, há uma referência aqui do encontro de Macbeth com as bruxas, né? Simplificando a história grandiosamente, tem lá no começo de Macbeth que é um servo, né? Ele é um servo de confiança, né? Do rei, e de repente algumas bruxas chegam para ele e falam isso, né? Tu serás rei, Macbeth. Deixa eu ver se eu estou com o Macbeth aqui fácil. Eu acho que eu até tinha separado para ler para você. Mas basicamente eu ia ler elas falando tu serás rei, né? Tu serás rei, Macbeth. Tu serás rei. E assim, Macbeth fica com aquilo na mente, né? E aí ele pensa aqui, por que eu não seria rei? Por que eu não mereço ser rei? O único problema que as bruxas não falaram quando encantaram ele com essa promessa, o único problema é que para chegar a rei ele tem que trair e matar o rei, né? E aí você vê esse encanto, né? Como que eu sei que o Machado de Assis está fazendo clara referência a isso? Porque no Dom Casmurro acontece a mesma coisa, né? E aí há uma ironia muito grande. As bruxas quer dizer, o Dom Casmurro, após casar com Capitu, né, o Santiago, e aí ele fala algo assim, né? Ah, tu serás feliz, Santiago. Ele repete para ele mesmo, eu serei feliz. Só que, poxa, isso é natural, né? Uma esperança de quem quer ir bem na vida, né?
Mas aí o narrador fala isso comparando com as bruxas de Macbeth. Eu tenho a firme impressão, aqui ó, é o capítulo 100 do Dom Casmurro, né? Bom, deixa eu ler até a parte que nos interessa. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre. Na verdade é um pouco antes dele se casar com a Capitu. Enquanto José Dias me ajudava calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: Tu serás feliz, Bentinho. Tu serás feliz. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro? Tu serás rei, Macbeth. Percebeu? Bom, mas fica mais explícito ainda. Tu serás feliz, Bentinho. Tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Ouviu uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa, você mesmo é que está dizendo. Ainda agora, o narrador volta, né? Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez ao ouvir clara e distinta essa fada que eu tenho no meu coração, há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Isso o próprio livro está falando, não é eu que estou fazendo a comparação agora. Ao cabo, é a mesma predição. Predição aqui no sentido de previsão, né? A profecia. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Perceba o que há em comum aqui com essas três passagens, né? Talvez seja o fato da esperança, né? Só que no caso de Macbeth e no caso do nosso Brás Cubas, essa esperança é claramente exagerada, né? Lembre-se que as coisas, assim, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas as qualidades, elas viram defeitos quando elas são exageradas, né? Excesso de valentia é violência, né? Excesso de pacificidade é ou você ser bobalhão ou você ser um covarde, né? Excesso de esperança é ganância. Isso que é excesso de esperança. Então, na verdade, essa é uma estratégia fantástica, genial do diabo, né? Ele pega um sentimento, então você está tendo um sentimento nobre, sei lá, um sentimento de esperança, e ele pega esse sentimento, ele exagera esse sentimento de forma que você acaba transformando um sentimento bom num sentimento mal. Nós vimos isso no Senhor dos Anéis, não é no Senhor dos Anéis, no Silmarillion. Do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, tem lá um determinado momento que Melkor, que basicamente é a figura do diabo lá, ele é odiado profundamente pelos elfos, né? Porque os elfos são essas criaturas de luz. O que Melkor tenta fazer no coração dos elfos? Tenta seduzi-los, falar, não, gostem de mim, gostem de mim. Não, o diabo é muito mais esperto do que isso, né? O que Melkor fez? Sim, me odeiem com todo o coração. Eu sou tão desprezível, odeiem. E aí, com o exagero desse ódio, né, os elfos acabam digamos assim, seguindo um descaminho, né? Vamos colocar assim. Deixa eu dar um outro exemplo como isso pode acontecer, né? Eu amo a minha família. Então vamos supor que eu fosse um cara que não desse a mínima pra minha família, né?
Vamos simplificar aí uma batalha espiritual. Eu tô chamando de diabo, não precisa você acreditar, mas é um bom termo, né? É um bom termo. Quer o diabo esteja no teu coração, esteja com um garfinho do teu lado, esteja na tua mente, sei lá. Então, não deixe os termos que eu estou usando atrapalhar a tua compreensão desse fenômeno interessantíssimo. Então tá lá você, ou eu, vou colocar eu aqui, não me importo com a minha família. E de repente por algum motivo eu vou crescendo e vou me importando com a minha família, né? Ora, o diabo ele consegue ver que seria uma coisa estúpida tentar fazer com que eu parasse de me importar com a minha família, né? Sei lá, num caso específico, né? Outros casos talvez essa estratégia funcionasse. Aí qual que é a saída dele? Então tá, se importe com a sua família. Será que a sua família vai ficar sempre bem? Será? Você ama tanto a sua família é tão importante para você, e se um deles morrer? Meu Deus, o que está acontecendo com a sua família agora? E aí, é claro, você transforma o amor pela família num apego excessivo, num medo, etc, 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 né? Então perceba, a esperança nesses três casos, né? Macbeth de ser grande, ser rei, Brás Cubas de ser ministro de Estado e do Dom Casmurro, o Santiago, de ser feliz. Os dois primeiros nós podemos facilmente identificar e os dois deveriam ter identificado logo no começo. Macbeth deveria ter parado e falado assim, como assim serei rei? Claro que eu não vou ser rei. O único modo de eu ser rei é matando o rei, e ele é o meu rei, eu devo fidelidade a ele, né? Então, do Macbeth talvez seria o mais fácil, pelo menos olhando de fora. É difícil quando a sedução está ali, né? Você saber que você está sendo seduzido. O Brás Cubas seria um pouquinho mais difícil, né? O Brás Cubas teria que entrar dentro dos meandros, né, das ruelas da sua mente e perceber, não, mas na verdade eu não dou a mínima eu não dou a mínima em relação ao Estado, em relação à política. Eu só quero ser grande, e eu não quero ser grande por querer fazer alguma coisa grande, eu quero ser grande pelo mero reconhecimento, né? O Bentinho, que é uma coisa mais difícil, né? Ele só queria ser feliz. Ele só queria ser feliz. Então, é o que dá mais dó. Mas perceba, quem fez essa comparação, tu serás feliz, Bentinho, foi o Dom Casmurro. Ou seja, foi o Bentinho velho, né? Então, ele basicamente ele tá olhando com esse olhar amargo e amargurado para o passado, né? Eu sei que era a fada que estava falando no meu coração que eu seria feliz. Olha o que aconteceu. Né? Então é um outro tipo sei lá, um outro tipo de situação. Né? Bom, por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Bom, vamos deixar a continuação da leitura para o próximo vídeo. Eu tenho duas coisas para fazer. A primeira é vocabulário, né? Eu falei sobre essa ideia rútila. Na verdade, olha que interessante a evolução dessa palavra. Rútilus quer dizer de cor avermelhado, né? Afogueado. Né? Então você dá para perceber, claro, cor avermelhado, afogueado tem a ver com fogo, né? E aí, daí que você tem rutilante, aquilo que é como fogo, ou seja, que é luzente e que é cintilante, né? Uma coisa interessantíssima acontece com a palavra bizarro. Bizarro originalmente é uma pessoa com muita boa aparência. Mas eu não sei quanto a tua variante do português, mas na minha variante usual do dia a dia, bizarro é uma coisa muito estranha. Né? Nossa, você é bizarro, aquele cara é bizarro. Cara. Do nada fica olhando assim pro teto e começa a falar sozinho e começa a babar, sei lá. Né? Então ele é bizarro.
Como que bizarro aquilo que tem a boa aparência, elegante, se torna esse bizarro que é mais do que estranho, né? Pelo menos é isso que a gente sente, mais do que estranho. Bom, de bizarro, bizarro é aquele que se destaca pela boa aparência. E aí, de bizarro que se destaca pela boa aparência é o brioso, é o que se veste imponente. Então ele tem um certo orgulho, né? E aí, daí vem a palavra arrogante, um outro significado de bizarro, né? Arrogante, né? E aí, de arrogante, você já está no reino do pejorativo, né? Então ele é arrogante, ele é estranho, ele pensa que ele é original, mas ele é estranhão. E daí do estranhão, nós já estamos no nosso bizarro de hoje em dia, né? Bom, nós vimos também sobre o padre, ouvimos de passagem o padre Bernardes, né? Ele viveu de 1644 a 1710. Ele escrevia sobre misticismo, né? E ele tinha uma pureza muito grande na linguagem. E é interessante saber que Machado de Assis leu esses caras, leu muito bem, né? Esses puritanistas, Padre Vieira, por exemplo. Machado de Assis, eu acho que daqui a pouco vai mencionar Padre Vieira. Então vamos ter isso em mente, né? Por dois motivos. Primeiro, para a formação intelectual do Machado de Assis, né? A gente conhecer tudo isso, ao menos aos poucos, né? E segundo, para lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, até o quê? Até os anos 70, talvez anos 60, a Igreja Católica era uma potência intelectual, né? Essa separação de o padre bonzinho, né? E só que ele é bonzinho, não entende nada de nada, e a intelectualidade, isso nunca foi o objetivo da Igreja, né? Lembre-se, não é por acidente que a palavra leigo ao mesmo tempo significa uma pessoa que não entende as coisas. Eu sou leigo na área da biologia, então não vou opinar. E é uma coisa, e aquele que não pertence à igreja, né? Que não entende, não é especialista e que não pertence à igreja, né? Então, por exemplo, o ministério leigo é o cara que não é ordenado padre, né? Não é à toa. Por quê? Durante toda a Idade Média, e depois isso foi se estendendo, mas cada vez foi se desgastando mais, os grandes intelectuais eram os padres, né? Ou os sacerdotes, qualquer tipo, né? Lembre-se o São Tomás de Aquino, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, e o cara é um santo. Mesma coisa com o Santo Agostinho, né? Com toda a patrística que veio antes da escolástica, né? Então, você tinha essas grandes mentes, né? Pessoas intelectualmente fortes, né? Não tinha e outra, né? Ser intelectual, assim, um bom religioso é uma pessoa que também cultiva a sua mente, né? Então essas coisas não eram tão separadas como hoje em dia elas são, né? Assim, é claro que eu não vou para a igreja, né? Então eu não conheço, mas eu tive muita experiência quando eu era jovem. A gente vê muitas dessas missas e tudo mais, e vê o que os padres falam, e a gente sabe que a grande maioria dos padres tem uma ingenuidade assim colossal, assim, né? Qualquer joguinho intelectual ali por trás consegue dominar. Isso, a propósito, foi o que aconteceu na Igreja Católica com a teologia da libertação, né? Que é uma teologia basicamente comunista, com uma estratégia gramsciana, e assim, a maioria dos padres não estavam preparados intelectualmente para enfrentar aquilo ali, né? Então eram dominados assim pelos objetivos escusos, né? Exceção a isso, e aqui eu deixo a minha dica para você, é um padre chamado Padre Paulo Ricardo. Ele intelectualmente ele é muito maturo, além, é claro, de ser tradicional e toda aquela história da Igreja Católica, né? Se você quiser ver a maturidade intelectual do padre Paulo Ricardo, então é mais ou menos ter um pouco do gosto do tipo de intelectualidade no clero que o Machado de Assis tinha. Eu talvez sugeriria para você os vídeos do padre Paulo Ricardo sobre o Senhor dos Anéis, né? Ele fez diversos vídeos sobre o Senhor dos Anéis. Eu não sei o quanto que tá aí na internet, mas se você colocar Padre Paulo Ricardo, Senhor dos Anéis, vai ter muita coisa. E a outra é um próprio
uma série de 5 vídeos sobre marxismo cultural, né? É incrível como aí você entende, não é aquele religioso que fala, mas é pecado, mas Deus não gosta, né? E não tem substância intelectual nenhuma ali. Ele tem um conhecimento profundo na coisa. Você tem que respeitar, por mais que você não seja católico, por mais que você seja ateu, você tem que respeitar uma potência intelectual quando você vê uma potência intelectual, né? Aí você está com o pé atrás, se você depende da tua, como é que se diz, da tua escolha religiosa, espiritual, sei lá. Não precisa ser convencido por mim. Seja convencido pelo Machado de Assis. Você vai ver que o Machado de Assis todo tempo faz críticas à religião e tudo mais, mas o cara lia os grandes padres, o cara lia as grandes potências intelectuais, né? Então não é uma questão de religião aqui, é respeitar as pessoas que são intelectualmente evoluídas, né? É isso, é respeitar quem tem, né? Quem tem substância para discutir. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais algo para falar. Não, basicamente é isso. A outra coisa que eu tinha para falar, mas ficou muito grande o vídeo, mas talvez no próximo vídeo eu fale. Para 2022 eu estou pensando em abrir curso de literatura, né? Então só para você ficar avisado, para você ficar mais ou menos antenado, qualquer coisa me segue no Insta, que talvez eu dê notícias por lá, tá tudo muito vago, assim, no quesito de como publicar isso, como fazer público isso, mas eu já tenho toda a estrutura muito bem bolada. Eu sei exatamente como eu vou trabalhar com o curso, todos os meios. Eu só tenho problema nessa história de publicidade, né? Você viu que nos meus vídeos geralmente eu não peço, curte aí, compartilhe, me segue lá, me segue e cá. Eu tenho dificuldade de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas tem que se publicar, né? Eu tava conversando esses dias mesmo com um rapaz no Insta e ele nem sabia que eu tinha canal no YouTube, sendo que o esforço maior é aqui. Só porque eu fico com essa história de não deixar público, né? Então eu tô tentando fazer esforço aí para deixar público. Eu sei que faz diferença, por exemplo, você que me segue, você compartilhar o vídeo, curtir, isso faz diferença com certeza, principalmente a longo prazo, que eu penso em tentar me dedicar mais ao canal, né? Embora eu já me dedique bastante, mas tentar ir às aulas de literatura, ir para essa área aí, né? Então eu tenho que publicar com certeza.